nos gados dele e comprava avião, comprava passagem para ir de avião, seria mais fácil. 900 quilômetros ao norte, uma cidade que tinha muitos laços culturais, uma cidade que não dava muito certo para ele, não era ali o lugar de Deus para ele, mas Deus enviou ele para lá. Quando ele amadureceu, soube da morte do seu pai que tinha falecido, ele recebe novas ordens do Senhor Deus. Então ele parte 640 quilômetros para o sudeste, uma cidade que se chama Canaã. Todos nós aqui conhecemos Canaã, já ouvimos falar de Canaã. Canaã, cidade das promessas. Canaã, terra das promessas. Quando Abraão chega lá, ele não conhecia aquela cidade. Canaã para ele era uma cidade totalmente desconhecida para ele. E quando ele chega naquela cidade, os cananeus estavam naquela terra. Os cananeus habitavam naquela terra. Então, com isso, estava impossibilitando a chamada de Deus. Estava impossibilitando aquilo que Deus tinha para ele, porque Deus prometeu: eu darei a ti para uma terra, e essa terra era a terra de Canaã, e tinha os cananeus morando lá. Mas quando ele chega lá, Jesus vai concretizando, Jesus vai assinando embaixo, Jesus vai assinando a caneta. Ele aparece a Abraão e disse: Abraão, a tua semente eu darei esta terra. Semente significa descendência. Semente significa descendência, aquele que virá depois de você. Deus disse: fica tranquilo, porque a tua descendência darei esta terra. O que Deus te prometeu é teu e ninguém toca, ninguém toma, está guardado. Diga para o irmão aí do lado que Deus te prometeu é teu. E ninguém toca, ninguém toma, está guardado. Oh, aleluia! O que Deus te prometeu é teu e ninguém toca, está guardado. Em resposta para o que Deus disse para ele, Abraão se alegra. Abraão alegra o teu coração e edifica um altar, na parte B do versículo, ao Senhor nosso Deus. Edifica um altar e ali o adora. Oh, aleluia! Se você acredita que as promessas do Senhor para a sua vida ninguém vai roubar, se você acredita que as promessas do Senhor para a sua vida ninguém vai tomar, edifica nesta noite um altar ao Senhor Deus e adora Ele nesta noite. Você pode começar levantando a tua mão. Você pode começar dando glória a Deus. Você pode começar dando aleluia. Você pode glorificar a Ele. Você pode começar adorando ao nome do Senhor. Aqui só é proibido falar palavrão. Aqui só é proibido xingar. Aqui só é proibido falar mal do jeito. Mas acreditar, mas edificar o altar ao Senhor, jamais edifica nesta noite. Adora a Ele. Adora a Ele. Oh, aleluia. Vai adorando a Ele nesta noite, porque quanto você vai adorando, Deus vai abrindo o teu coração, acredita nisto. Enquanto você vai adorando, Ele vai abrindo as comportas do céu e vai te abençoando, e vai edificando aqueles que estão precisando ser edificados, e vai restaurando aqueles que estão precisando ser restaurados, e vai capacitando aqueles que estão precisando ser capacitados. Então adora Ele nesta noite. Oh, aleluia! 3 passos para o cumprimento de uma promessa eu quero apresentar aqui nesta noite. 3 passos para o cumprimento de uma promessa. Diga comigo, 3 passos. Mais alto, 3 passos. O primeiro passo para o cumprimento de uma promessa é a obediência. Por causa da obediência, Abraão habitou nessa terra.
Por causa da obediência, a vida de Abraão mudou completamente. Por causa da obediência, a vida dele mudou. Por quê? Porque quando o Senhor falou para ele, ele saiu imediatamente e correu já para onde Deus lhe falou. Por causa disso, a obediência, ele alcançou ricas bênçãos para a sua vida. Por causa da obediência, ele alcançou grandes bênçãos da parte do Senhor nosso Deus. Por causa da obediência, por causa da obediência de Abraão, todos nós somos abençoados por causa da obediência. Existe também a obediência na fé. Não é o segundo passo, mas é um cumprimento da obediência. Obediência na fé é aquilo que você não sabe, aquilo que você não vê, mas mesmo assim obedece e vai. Isto é a obediência na fé. A obediência na fé mudou a vida de Salomão. A obediência na fé transformou a vida de Salomão. Crente deve estar no lugar aonde Deus quer. Tem que ser obediente. Tem que estar no lugar aonde Deus quer que ele esteja. Porque crente, salvo, lavado, redimido pelo sangue do Senhor Jesus, se eu estiver no lugar errado, só dá problema. Só dá problema se estiver no lugar errado. Oh, aleluia. Ló foi para Sodoma e Gomorra e perdeu tudo ali. Elias, ao invés de estar no Monte Carmelo, estava debaixo do pé de zimbro. Davi, ao invés de ir para o campo de batalha, estava no terraço. É problema na certa, tem que ter a obediência. Em Canaã estava dando fome, estava uma época difícil, então Abraão desce para a terra do Egito, por causa da fome em Canaã. Mas lá não era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Lá não era o lugar onde Deus queria que ele estava. Então, ali ele jamais seria bênção para outras pessoas. Então Deus manda ele retornar, porque ali não era o lugar dele. Ali não era o lugar que Deus tinha para ele. O que eu quero lhe dizer para você é que esteja no lugar aonde Deus quer que você esteja. Pode haver fome, pode haver tribulação, pode haver o que for, mas se é o lugar aonde você está, a abundância que virá depois é muito maior do que se você estivesse em outro lugar com fartura de pão, com fartura de carne. Oh, aleluia! O segundo passo é a fé. A Bíblia Sagrada diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não terá prazer nele. Foi por causa da fé, foi por causa da fé que Noé, ele foi avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, construiu a arca, pela qual foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Oh, aleluia! Foi pela fé que os muros de Jericó caíram, sendo rodeados durante 7 dias. Foi pela fé que Moisés foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque Deus tinha um projeto para a vida dele. Deus tinha um projeto em sua vida. Foi pela fé que ele abandonou o chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por pouco tempo ter o gozo do pecado. Mas escolheu então sofrer com o povo de Deus, para depois reinar com Deus, habitar no descanso eterno. Oh, aleluia! O terceiro passo é o passo da confiança. Diga comigo, confiança. Confiança. Oh, aleluia! Confiança. Quem tem confiança não teme. Quem tem confiança de maneira nenhuma se apavora com nada. Quem tem confiança em Deus não vive assustado. Nós não devemos temer nada aqui nesta terra. Não devemos temer nada aqui nesta terra. Somente ao Senhor nosso Deus. Oh, aleluia! Devemos confiar no Senhor Deus.
Jacó, quando estava temendo, o Senhor apareceu para ele e disse bem assim: Jacó, eu te elegi, te escolhi dentre as nações, te escolhi dentre os mais excelentes e te chamei pelo nome.